Hoje vamos falar sobre algo profundo e poderoso, as 7 marcas invisíveis que só os escolhidos possuem. Mas atenção, essas marcas não são sinais físicos, nem algo que você pode ver no espelho. Elas estão dentro de você, impressas na sua alma, desde o momento em que você chegou a este mundo. Se você já sentiu que é diferente, que sua jornada não segue o mesmo caminho da maioria, talvez seja porque você carrega essas marcas, mesmo sem saber. E o mais curioso, isso não é uma coincidência. Nada na vida de um escolhido acontece por acaso. Existe um chamado maior, algo que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Neste vídeo, vamos explorar cada uma dessas marcas. E no final, revelarei a mais essencial de todas. Mas já adianto, se você chegou até aqui, se essa mensagem encontrou você, pode ser um sinal de que também faz parte desse grupo raro e especial. Agora, me conta nos comentários. Você já sentiu que há algo diferente em você? Algo que te faz enxergar o mundo de um jeito único? Quero saber suas experiências, porque isso pode ajudar outras pessoas que também estão nessa jornada. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre espiritualidade, despertar e os mistérios da existência. Vamos começar pela primeira marca invisível dos escolhidos, aquela que está sempre lá, sussurrando para você. Desde pequeno, você sentia que não se encaixava totalmente no mundo ao seu redor. Enquanto as outras crianças pareciam se divertir com coisas simples, você tinha perguntas mais profundas, uma sensação estranha de que a vida era muito mais do que aquilo que todos enxergavam. Com o tempo, essa diferença só ficou mais evidente. Você começou a perceber que seus pensamentos eram diferentes dos da maioria, que suas percepções não eram compreendidas e que, de alguma forma, sua jornada parecia seguir um caminho próprio. Essa é a segunda marca dos escolhidos, o caminho solitário. Os escolhidos não seguem o fluxo. Eles não se encaixam nos moldes da sociedade e muitas vezes sentem que estão à margem, observando tudo de fora. Não porque querem, mas porque simplesmente não conseguem ser como os outros. É como se houvesse algo dentro deles que os impedisse de ignorar as verdades profundas da vida. Talvez você já tenha sentido que, por mais que tente se enturmar, sempre existe uma barreira invisível. Em conversas com outras pessoas, você pode até participar, mas lá no fundo, sente que está em outra frequência. Seus pensamentos vão além do superficial. Sua visão do mundo é diferente. E isso faz com que, às vezes, você se sinta deslocado. E o mais curioso, mesmo cercado de pessoas, a sensação de solidão nunca desaparece completamente. É como se houvesse um vazio que nada parece preencher. É a terceira marca invisível dos escolhidos, a sensibilidade extrema. Desde criança, você já sentia tudo de maneira intensa. As palavras das pessoas não eram apenas palavras, mas vinham carregadas de emoções que você conseguia captar. Um tom de voz diferente, uma pausa no meio da frase, um olhar que desviava no último segundo. Tudo isso dizia mais para você do que para qualquer outra pessoa. E o problema é que isso pode ser um peso. A maioria das pessoas caminha pela vida sem prestar atenção nessas sutilezas. Elas acreditam apenas no que veem ou no que ouvem. Mas você, não. Você sente. E isso, muitas vezes, é cansativo. Você absorve a dor dos outros sem querer. Se preocupa com problemas que nem são seus. Sente uma angústia inexplicável quando está perto de alguém carregado de negatividade. E o pior, muitas vezes as pessoas não entendem por que você se sente assim. Talvez já tenham te chamado de sensível demais ou disseram que você leva tudo para o lado pessoal. Mas a verdade é que essa sensibilidade não é uma fraqueza, é um dom. Ela te permite enxergar além da superfície, compreender emoções que outros ignoram e até mesmo perceber perigos antes que eles aconteçam.
Se alguma vez você já teve um pressentimento forte sobre alguém ou algo e depois descobriu que estava certo, saiba que isso faz parte dessa marca. É como se você tivesse um radar interno que capta vibrações antes de qualquer evidência concreta aparecer. Se você achou essa marca profunda, espere até descobrir a quarta, a presença marcante e energética dos escolhidos. Existe algo dentro dos escolhidos que não pode ser apagado, algo que faz com que eles sejam vistos de uma forma diferente pelo mundo. Não é apenas a sensibilidade extrema ou o fato de serem guiados por uma força invisível. É algo ainda mais profundo, algo que os torna inconfundíveis aos olhos de quem cruza seus caminhos. Essa é a quinta marca invisível dos escolhidos. Uma presença forte e inexplicável que impacta todos ao redor. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ignorar sua presença? Não importa se você está tentando passar despercebido. Há algo em você que chama a atenção, mesmo sem querer. Isso pode se manifestar de diferentes formas. Algumas pessoas se sentem inexplicavelmente atraídas por você, como se soubessem instintivamente que você tem algo especial. Outras, por outro lado, sentem um desconforto imediato e parecem rejeitar sua energia, mesmo sem motivo aparente. Essa reação acontece porque os escolhidos carregam uma vibração diferente. Não é algo que possa ser fingido ou aprendido. É algo natural, que faz parte da sua essência. Quando um escolhido entra em um ambiente, a energia ali muda. Algumas pessoas se sentem acolhidas, protegidas, como se estivessem diante de alguém que pode ajudá-las a enxergar a verdade sobre si mesmas. Outras, especialmente aquelas que vivem presas em mentiras, manipulações ou vibrações mais baixas, sentem-se incomodadas. Elas podem tentar te evitar, te tratar com hostilidade sem explicação ou até te atacar sem motivo aparente. Isso acontece porque sua energia é como um espelho. Ela reflete a verdade para quem estiver ao seu redor. E nem todos estão prontos para encarar isso. Muitos escolhidos relatam que, desde pequenos, atraíam atenção sem querer. Talvez você já tenha notado que algumas pessoas te contam seus segredos mais profundos, sem nem te conhecer direito. Ou que, mesmo sem dizer nada, sua presença sozinha já acalma e traz conforto. Mas, ao mesmo tempo, talvez já tenha enfrentado olhares de inveja, julgamentos ou rejeições que nunca fizeram sentido. Isso não é coincidência. É sua luz incomodando aqueles que não estão prontos para despertar. O grande desafio dessa marca é aprender a lidar com ela. Muitos escolhidos, ao perceberem que causam essas reações, tentam se esconder. Passam anos tentando se encaixar, se diminuir, evitar chamar atenção. Mas isso nunca funciona, porque um escolhido não foi feito para ser invisível. Quanto mais você tenta se apagar, mais frustrado se sente e mais distante fica da sua verdadeira missão. Por isso, o segredo não está em tentar mudar quem você é, mas em aprender a aceitar sua presença e o impacto que ela tem no mundo. Se algumas pessoas se afastam, não significa que há algo errado com você. Significa apenas que sua energia é intensa demais para elas naquele momento. E se outras te procuram em busca de apoio, é porque, de alguma forma, sua luz está guiando quem precisa despertar. O importante é lembrar que essa presença forte não é um fardo, mas um presente. Você foi feito para brilhar, para influenciar o mundo ao seu redor, para tocar as pessoas de maneiras que nem sempre pode compreender. E à medida que você abraça essa verdade, começa a perceber que não está sozinho. Porque há outros escolhidos por aí. E quando eles se reconhecem, suas energias se fortalecem ainda mais. Essa parte aborda a sexta marca invisível dos escolhidos: o peso do conhecimento e da verdade. Mas há algo ainda mais profundo nos escolhidos. Algo que faz com que eles carreguem um peso que poucos conseguem suportar.
algo que os torna diferentes, não apenas por dentro, mas também pelo que enfrentam ao longo da vida. Se existe algo que realmente pesa sobre os escolhidos, é o fardo que carregam. Não se trata apenas dos desafios do dia a dia, mas de algo mais sutil, mais profundo, mais invisível aos olhos comuns. É como se cada escolhido viesse ao mundo com uma carga extra, uma percepção expandida, uma consciência que vai além. Essa é a sexta marca invisível dos escolhidos, o peso do conhecimento e da verdade. Os escolhidos enxergam o mundo de uma forma diferente. Eles percebem padrões que passam despercebidos para os outros. Sentem quando algo está errado antes mesmo de acontecer. Compreendem verdades que muitos prefeririam ignorar. Isso pode parecer um dom, e de certa forma é, mas também é uma grande responsabilidade. Porque quando você vê além das ilusões, não há como simplesmente fechar os olhos e fingir que não sabe. Desde cedo, muitos escolhidos sentem que não pertencem ao mundo como ele é. Enquanto outros vivem sem questionar as regras, crenças e estruturas ao redor, os escolhidos percebem rachaduras sutis, incongruências que ninguém quer notar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela inquietação silenciosa, aquela dúvida que ninguém verbaliza, mas que queima dentro de você como um alerta. Algo está fora do lugar aqui. Você tenta compartilhar isso, tenta abrir os olhos das pessoas, mostrar que há mais, muito mais, além da superfície. Mas a maioria não compreende. O problema de carregar esse conhecimento é que ele pode se tornar um peso solitário. Os escolhidos frequentemente se sentem isolados, não porque querem, mas porque poucos conseguem acompanhá-los nessa jornada. As conversas superficiais perdem o sentido. As preocupações banais do dia a dia parecem irrelevantes. Você busca profundidade, busca algo que faça sentido para sua alma. Mas o mundo parece girar em outra frequência. Mesmo quando tentam compartilhar o que sabem, enfrentam descrença, zombarias ou até hostilidade. E é aí que surge o verdadeiro dilema dos escolhidos: falar ou se calar. Muitas vezes, eles se veem obrigados a guardar para si aquilo que sabem, porque o mundo ao redor não está pronto para ouvir. Outras vezes, tentam alertar alguém sobre algo que perceberam, mas são ignorados ou ridicularizados. O mundo não está acostumado com aqueles que veem além da superfície, e isso gera um sentimento profundo de frustração e até de cansaço espiritual. Afinal, o que fazer quando ninguém quer ouvir a verdade? O caminho mais fácil seria desistir, tentar se encaixar, ignorar os sinais, viver como qualquer outra pessoa. Mas um escolhido nunca consegue se desligar completamente da sua missão. Mesmo que tente se afastar do chamado, sempre há algo que o traz de volta. No entanto, existe uma forma de aliviar esse fardo. Os escolhidos precisam entender que não estão aqui para forçar ninguém a enxergar a verdade. Eles estão aqui para iluminar o caminho de quem está pronto para ver. Você não precisa convencer aqueles que ainda não despertaram. Basta continuar vivendo a sua verdade. E aqueles que estiverem preparados vão se aproximar naturalmente. Essa marca, o peso da verdade, não é uma punição. É um convite à sabedoria, uma lembrança de que ver além é um privilégio, mas que esse dom deve ser usado com discernimento e compaixão. E se você já sentiu esse peso, se já percebeu verdades que os outros não conseguiam enxergar, se já se calou para não gerar conflito, saiba que você não está sozinho. E que esse peso, quando compreendido, se transforma em luz. A última marca invisível dos escolhidos é, sem dúvida, a mais poderosa de todas.
Ela não apenas define quem eles são, mas também esclarece o verdadeiro propósito por trás de tudo o que viveram até agora. Essa marca é a resiliência inabalável e a conexão direta com a fonte. Os escolhidos não são apenas pessoas sensíveis, perceptivas ou despertas. Eles são guerreiros espirituais, forjados no fogo das provações. Cada desafio que enfrentaram, cada momento de dor, cada rejeição, cada luta interna, tudo isso foi parte de um processo que os fortaleceu. Enquanto muitos sucumbem às dificuldades da vida, os escolhidos se reerguem, mais conscientes, mais fortes, mais preparados. Talvez você já tenha se perguntado por que sua vida nunca foi fácil. Porque desde criança você sentiu que precisava lutar mais do que os outros. Porque as dificuldades pareciam te testar continuamente, como se algo estivesse tentando te moldar para algo maior. Isso acontece porque você não foi feito para uma existência comum. Seu espírito foi colocado neste mundo com uma missão. E para cumpri-la, você precisava ser forte o suficiente para suportar tudo o que viria. Mas essa força não vem apenas de dentro. Ela vem de uma conexão profunda com algo maior. Os escolhidos nunca estão sozinhos. Nunca estiveram. Há uma força guiando cada passo, protegendo, orientando, colocando as pessoas certas no caminho, nos momentos certos. Essa ligação com a fonte pode ser chamada de muitos nomes: Deus, o universo, a consciência suprema. Não importa o nome. O que importa é que ela está presente, constante, silenciosa, mas sempre viva. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não há mais esperança, algo dentro do escolhido permanece firme. É uma voz sutil que diz: continue, ainda não acabou. Você já sentiu isso? Aquela intuição forte, aquele pressentimento que te salvou? Ou aquele momento em que tudo parecia estar desmoronando, mas de repente algo aconteceu e mostrou que havia um propósito maior por trás de tudo? Isso não é coincidência. Os escolhidos possuem uma conexão direta com essa inteligência superior. Eles são guiados, protegidos e direcionados, mesmo quando não percebem. Mas há algo fundamental para entender sobre essa última marca. Quanto mais você resiste ao seu chamado, mais difícil se torna a sua jornada. Muitos escolhidos passam anos tentando fugir do que são, tentam se encaixar, ignoram os sinais, fingem que são como qualquer outra pessoa, mas isso apenas traz mais sofrimento. O verdadeiro alívio, a verdadeira paz, vem quando você aceita sua missão, quando você para de lutar contra a sua natureza e simplesmente se entrega ao fluxo do propósito divino. E é aqui que tudo se conecta. Todas as marcas invisíveis que falamos até agora, a sensação de ser diferente, a sensibilidade extrema, a orientação por forças invisíveis, a presença marcante, o peso do conhecimento e da verdade, tudo isso culmina nessa última verdade. Você foi feito para algo maior. Você não está aqui por acaso. Tudo o que você viveu foi um preparo. E agora, a escolha está em suas mãos. Você está pronto para aceitar quem realmente é? Porque uma vez que você abraça essa verdade, não há mais volta. A jornada dos escolhidos é intensa, desafiadora, solitária às vezes, mas também é a mais recompensadora que existe. Você é parte de algo maior. Você é a ponte entre o visível e o invisível. Você é o farol que guia quem ainda caminha na escuridão. Nunca se esqueça, sua existência tem propósito e o mundo precisa exatamente do que você veio trazer.